Fala, cabulosos e cabulosas, bom dia, cara, tudo bem com vocês? Meu nome é Renato Gasparini, é um prazer imenso estar aqui com vocês para mais um vídeo do canal Camarote Esportivo, o canal do maior time de Minas Gerais. Mas antes gostaria de dar um recadinho para vocês aí de casa, vocês que querem acompanhar tudo da partida de amanhã entre Cuiabá e Cruzeiro e não sabem por onde? Eu vou dar uma dica para vocês. Baixe o OneFootball, o melhor aplicativo de futebol do mundo. Se você quer acompanhar escalação, nota dos jogadores, quem fez o gol, quer acompanhar pré-jogo, pós-jogo, tudo sobre o Cruzeiro, você vai acompanhar lá no OneFootball. Eu deixarei aqui o link na descrição, é disponível para iOS, é disponível para Android e é totalmente gratuito. Não vai perder essa oportunidade, não é mesmo? Então, chega de enrolação, simbora para a notícia de hoje. Segundo Samuel Venâncio, que acabou de trazer essa notícia quentinha para nós lá na rádio Itatiaia, de que o Cruzeiro na partida de amanhã contra o Cuiabá, às 10 horas da noite, manterá a sua dupla de zaga com Manuel e também o Ramon. Ou seja, o Kaká e o Léo ficará mais uma partida de fora. O que me estranha é o Kaká, né, que era o titular absoluto do Cruzeiro, e ele só desfalcou o Cruzeiro por causa de suspensão e não por causa de lesão. E até o momento, o Ney Franco optou por deixar o Ramon e o Manuel como dupla de zaga para a próxima partida. Ontem, o nosso treinador Ney Franco, ele concedeu uma entrevista lá nos Donos da Bola, juntamente ao Everton Guimarães, e foram perguntados diversos pontos para ele. Eles até mesmo tentaram, tirar quem seria aquele atacante que o Ney Franco falou que estaria perto de chegar após a partida contra a Ponte Preta. Nesta quinta-feira agora, o Ney Franco admitiu também a possibilidade que cheguem a ter 2 reforços. A necessidade se apresenta por conta de lesão do volante Jean, que só volta em 2021. Palavras dele: a gente está no mercado olhando opções, é uma posição que a gente pode contratar sim, e é outro atleta que estamos trazendo, é mais um atleta para o ataque, explicou o treinador Ney Franco. Sem Jean, as opções que nós temos hoje para contar são o Henrique, o Felipe Machado, o Ariel Cabral, o Jadson e o Adriano. Os 2 primeiros atuaram contra a Ponte Preta, inclusive até o Machado fez aquele golaço de falta. Seguinte, nação, a minha sincera opinião, não acho que o Cruzeiro precise de mais um volante. Temos o Henrique e o Felipe Machado, que na minha opinião devem ser o titular na próxima partida. Temos o Jadson e também o Adriano, que são 2 bons volantes que o Ney Franco, se precisar, eu tenho certeza que vão dar conta do recado. E se todo mundo machucar e não tiver nenhuma mais opção, nós temos o Ariel Cabral. E se bobear, ainda temos o Pedro Bicário, que hoje joga o Brasileirão Sub-20 e está fazendo boas partidas por lá. Já sobre o ataque, eu só vejo 2 posições que o Cruzeiro precisa. É aquela posição do meia armador, onde o Regis joga, onde o Maurício costuma jogar, aquele jogador de criatividade. Eu acho que o Cruzeiro tem sim uma carência nesse setor e precisa de outro jogador para fazer ali frente com o Regis, e também o centroavante. Hoje nós temos vários centroavantes, o Moreno, o Sassá, Zé Eduardo, Thiago, mas nenhum deles é unanimidade, nenhum deles ali é aquele jogador incontestável no ataque. E se o Cruzeiro fosse buscar aquele jogador que a gente chega e fala, esse aqui é titular absoluto, hoje o Cruzeiro não tem esse luxo de falar isso, não tem um titular absoluto nesta posição. Até por isso eu acho que são as 2 posições para o ataque que o Cruzeiro precise, porque pontas a gente já tem demais. Na live de ontem do presidente, o entrevistado da vez foi o diretor de futebol do clube, David. Foram perguntados diversos pontos para ele, e um deles foi sobre a situação indefinida do lateral esquerdo Patrick Bray, que não acertou a sua ida para o futebol alemão e até o momento também não acertou sua renovação de contrato com o Cruzeiro. Gostaria de lembrar vocês que o contrato dele se encerra com o Cruzeiro no dia 31 de março do ano que vem, e neste momento o Patrick Bray pode assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe e ficar totalmente de graça, sair do Cruzeiro totalmente de graça. O que deu para entender na entrevista do David foi que o Cruzeiro sim ofereceu uma proposta para o jogador, mas os empresários do Bray não agradou nem um pouco aos empresários e nem ao jogador. Segundo eles, o Patrick Bray deveria ser mais valorizado dentro do Cruzeiro, o que eu acredito que não faz sentido nenhum. O Patrick Bray até o momento não teve sequência nenhuma dentro do Cruzeiro para que ele possa ser valorizado no mercado. Segundo o David, o Cruzeiro ofereceu uma proposta para ele e falou que não iria aumentar a proposta
para o Bray. Se o Patrick Bray receber uma proposta melhor, o Cruzeiro não vai segurar o jogador, ele pode sair a qualquer momento. Mas se o Patrick Bray quiser realmente jogar pelo Cruzeiro, ele terá que renovar o seu contrato. Ele não vai botar o Patrick Bray para jogar, mesmo tendo o seu contrato se acabando no ano que vem, ainda em março do ano que vem. O diretor de futebol do Cruzeiro não vai colocar o Patrick Bray à disposição do treinador Ney Franco se ele não renovar o contrato, o que eu acho super certo, porque é difícil. Imagina o Patrick Bray volte, jogue bem e aí começa a valorizar um jogador no mercado que nem sequer vai ficar no Cruzeiro e possivelmente sairia totalmente de graça do clube. O nosso grande amigo Peron, do canal 011, fez uma pergunta crucial ontem para o diretor de futebol do Cruzeiro, David. A pergunta foi qual foi o critério utilizado pela diretoria do Cruzeiro na contratação do Matheus Índio, sendo que hoje nós temos o Caio Rosa, que não estava sendo aproveitado, e com a chegada do Matheus Índio, o Caio Rosa pode mais uma vez descer para o sub-20, já que o Matheus Índio joga naquela mesma posição. O novo diretor de futebol do Cruzeiro explicou, e de acordo com o dirigente, a decisão foi tomada de acordo com observações feitas por Ney Franco, que treinou o Índio nas categorias de base da seleção brasileira. Palavras do David. O Ney já trabalhou com o Matheus Índio na seleção, trouxe para nós algumas referências dele. Ele jogou muito bem no Estoril, a gente vinha acompanhando e o custo-benefício para o clube foi bom e a gente espera que ele possa vir jogar e poder se destacar e o clube possa ganhar financeiramente e também tecnicamente com ele, avaliou o David. Eu gostaria de responder uma parte aqui do David que falou assim que ele vinha jogando muito bem no Estoril. Isso é mentira, porque se ele estivesse realmente jogando bem no Estoril, ele teria o seu contrato renovado com o time português e não foi isso que aconteceu. Os números dele no time lá de Portugal, ele nem sequer era titular do time, ou seja, ele não jogou tão bem assim quanto o David falou. Além do Matheus Índio, o Cruzeiro também contratou o meia Giovanni Picolomo, que estava no Curitiba. Ambos aguardam a regularização, uma vez que o Cruzeiro segue punido pela FIFA e impedido de registrar atletas. Eu dou no máximo mais uma semana para que o Cruzeiro já possa registrar novos jogadores. Eu gostaria de lembrar vocês que nós temos o Angulo treinando há mais de um mês no Cruzeiro e esperando a liberação da FIFA. Em determinado momento da entrevista, David foi questionado sobre as várias contratações feitas pelo clube durante a temporada, além da troca de treinadores, e quanto a isso seria prejudicial para o Cruzeiro no futuro. Essas mudanças de profissionais também interferiram em decisões sobre o aproveitamento ou afastamento de jogadores, gerando um ciclo sem fim. Isso eu não concordo, sobre os treinadores, porque o Adilson Batista não é da época do David, e quando a nova diretoria do Cruzeiro entrou, o Anderson Moreira eu acho que já tinha sido contratado pelo núcleo dirigente transitório. Eu acho que a contratação não foi do Sérgio Santos Rodrigues, e sim do núcleo dirigente transitório. A única troca que ele teve, por enquanto, no momento, foi do Anderson para o Ney Franco. O Adilson Batista foi de outra direção. Palavras do David. Não estamos atendendo o treinador sobre as contratações. Foram perguntados para ele assim, galera. E aí, essas contratações a pedido de treinador estão dando certo? Vocês não acham que erraram? Principalmente, por exemplo, na contratação do Giovanni, que foi um pedido do Anderson Moreira, um jogador de confiança dele. Aí o David respondeu: não estamos atendendo o treinador, que a gente tem a nossa convicção. Quando o treinador coloca o nome de um atleta, a gente leva ele para a sala de mercado. A gente estuda esse atleta. Temos todo o diagnóstico e a gente aprova ou não. A gente tem feito isso na gestão nossa, e é o segundo treinador, o Ney Franco, que temos o Adilson Batista, foi demitido durante a passagem do Conselho Gestor. Observou o dirigente, que ressaltou as dificuldades financeiras que norteiam também as contratações feitas pelo clube. Palavras dele: todo o planejamento é estudado junto com a comissão técnica e a diretoria. Todas as decisões que temos tomado e pensando na saúde financeira do clube e na saúde técnica do clube. Estamos indo em busca no mercado de jogadores que possam trazer o retorno técnico e financeiro. Então, por causa disso, nosso planejamento é pautado em cima da diretoria e da comissão técnica, explicou o David. Porque eu citei todas as palavras do David aqui na entrevista, pelo menos boa parte dela. Porque a galera aqui, torcedor do Cruzeiro, critica muito porque o David não aparece nas mídias sociais, não aparece para falar com o torcedor, e essa foi a primeira vez que o David botou a cara para responder o torcedor, para responder aí, principalmente foram mais o pessoal da rede social,
pessoal, teve mais aquele pessoal que é radialista, narrador, setorista, teve pouquíssimos mesmos torcedores que fizeram pergunta para eles, mas mesmo assim está valendo. Parabéns aí pro presidente por ter colocado o David na próxima live, como foi pedido pelo torcedor do Cruzeiro. Uma notícia que me pegou de surpresa foi o desligamento de Ricardo Drubski do departamento de futebol do Cruzeiro. Por que me pegou de surpresa? Claro que era uma pessoa muito contestada pela torcida do Cruzeiro. Era um cara que não aparecia muitas vezes e era questionado seus serviços dentro do Cruzeiro. Mas por que me pegou de surpresa? Porque sempre que questionavam o Ricardo Drubski, o presidente Sérgio Santos Rodrigues saía em defesa dele, falando que o Ricardo Drubski tinha sim uma função dentro do Cruzeiro e que ela estava sendo cumprida. Até por isso estranhei, o Sérgio Santos Rodrigues ter mandado o Ricardo Drubski ir passear. Em postagem nas redes sociais, o Ricardo Drubski se manifestou pela primeira vez após deixar o cargo de diretor de futebol do Cruzeiro nesta quinta-feira. Apesar de ter agradecido a oportunidade de trabalhar pela quarta vez no clube, ele se mostrou desapontado por ter sido subutilizado na gestão de Sérgio Santos Rodrigues. Drubski foi contratado pelo Cruzeiro para trabalhar como diretor de futebol de base em dezembro de 2019. E em março ele foi chamado pelo Conselho Gestor para assumir a direção de futebol profissional no lugar do Ocimar Bolicenho, que já estava bastante queimado. Na semana de despedida, o ex-dirigente disse que perdeu força no cargo a partir da chegada da nova gestão do Cruzeiro, que sucedeu o Conselho Gestor em junho. Drubski ainda citou o que chamou de povoado departamento de futebol. Segundo ele, tem muita gente em uma função só. Vou até citar aqui, ele colocou um texto enorme lá no seu Instagram, mas vou citar só o finalzinho aqui. Me senti subutilizado, apesar do cargo de diretor. Não me senti inserido no futebol, onde tenho exercido minhas funções há quase 40 anos. Escreveu Ricardo Drubski, era um cara muito criticado. O presidente optou pela retirada dele do departamento de futebol. Agora é respeitar a decisão do presidente. Drubski, seja feliz em outro lugar, desejo tudo de bom, é uma pessoa excelente, é uma pessoa de caráter e eu espero que você seja feliz em outro clube, exercendo a função que você sabe melhor fazer. Fala, nação celeste, seus bandos de loucos, gostaria de agradecer a todos vocês que assistiram o nosso vídeo até o final, muito, mas muito obrigado. Gostaria de pedir a vocês aí de casa também que não nos seguem lá no Instagram, no Camarote Esportivo 3.0, galera, dê essa moral lá pra gente, estamos quase nos 3.000 seguidores, acho que falta um pouco mais de 60 seguidores, eu acho que vocês conseguem bater essa meta de 3.000 seguidores. Então é isso, galera, gostei muito da presença de vocês, espero que vocês tenham gostado do vídeo e eu espero vocês no próximo vídeo do nosso canal. Um grande abraço a todos, fui!